Esta é uma mensagem em áudio de Cryon, por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa canalização é A Recalibração da Crença, e ela foi dada em Lynchburg, Virgínia, Estados Unidos, em 18 de agosto de 2013. Essa e outras canalizações você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Meu parceiro dá um passo para o lado. Há aqueles que podem vê-lo. Assim como ele disse, não há, na verdade, um dom de segunda visão quando um ser humano pode ver atributos multidimensionais. É algo intuitivo para o ser humano e para o que ele deveria ser capaz de ver, a não ser por aqueles que se treinaram para não vê-lo. E, portanto, há aqueles que podem ver as cores, e vocês veriam, meu parceiro, como todas elas. Sua essência dá um passo para o lado. Ela não vai para outra sala, não vai embora. Não é uma possessão do corpo humano. Canalização é uma honra do eu superior em combinação com o eu corporal, em uma fusão que é uma parceria de apreço e consciência. E esta é a forma como deveria funcionar. De forma que o eu corporal e a sabedoria inata, que é o seu corpo inteligente, possam cooperar com o intelecto, com a linguagem, com a tradução linear de um conceito multidimensional. E isso é o que é. Meu parceiro é um engenheiro. Ele trabalha com circuitos. Isso não é por acaso. Pois quando chegou a hora dele lidar com todas as questões que ele tinha com relação à parte espiritual dele mesmo, e ele se conduziu para um lugar onde ele seria capaz de traduzir os conceitos do espírito que fluíam por sua pineal, ele se virou para aquilo que ele sabia, estruturando aquilo que precisava ser estruturado, e moveu-se para dentro de um sistema que ele criou, que iria então linearizar a natureza quântica de Deus. E ele praticou. É uma outra linguagem, realmente. Pois nós não falamos desta forma. Se fizéssemos assim, muitos fariam também desta forma. Mas quando vocês escrevem é diferente, porque vocês podem escrever coisas que vêm como conceitos e dar um tempo para passar para o papel. Mas quando você fala ao mesmo tempo que está vindo, você é um tradutor. E, portanto, tudo que segue agora está vindo em tempo real, conforme meu parceiro dá um passo para o lado e observa. E o tema é este: a recalibração da crença. Nós falaremos sobre sistemas de crença hoje, mas isso não é o que será recalibrado. Não é a doutrina que irá se recalibrar, meus queridos, daqueles que são religiosos ou não, ou parte de grupos ou não fazem parte de grupos. É a crença em algo mais que é até mais dramático que irá ocorrer. Tudo é parte de mudar o que nós chamaremos normal. E, portanto, nós queremos trazer a vocês essa mensagem, uma que é muito similar àquela que nós trouxemos ontem, de uma forma sucinta para que possam compreendê-la. Vamos começar com algumas afirmações. Eu quero compartilhar com você um fato. Eu quero que vocês retornem para este fato. Qual foi o pensamento mais intuitivo dos humanos nos primeiros dias antes da história registrada sobre Deus? O que eles pensaram? O que eles fizeram? Humanos criam construtos para tudo,
porque é confortável. E não existe nenhum julgamento disso, dos construtos que eles precisam criar para moverem-se de uma caixa para outra. Eles gostam de criar hierarquias, porque esta é a forma como eles vivem, é assim que é a sua consciência. E, portanto, tudo isso é normal. Mas nesse momento no planeta, aproximadamente 80 a 85% da humanidade acredita na vida após a vida. Quase todas as religiões no planeta, mais de 99% são monoteístas. Poderíamos dizer que há um acordo entre os humanos em um nível básico de que eles pertencem a Deus. E, portanto, eles se dividiram, no entanto, em muitos tipos de crenças sobre o Deus único. E isso trouxe a vocês a lugares muito interessantes. E falarei sobre isso, pois nem tudo é como parece ser. Os hindus dizem que eles têm a religião mais antiga no planeta, mas não é verdade? Mas vamos dizer que é, vamos considerar que sim. Porque dizer de outra forma, nós teríamos então que revelar as coisas para as quais não há evidência, e é muito mais fácil concordar com o que eles dizem e honrar o que eles dizem. E se vocês olharem para aquilo que eles acreditam, pode ser algo confuso, porque parecerá que eles têm muitos deuses, mas na verdade eles não têm. Eles também são monoteístas, mas eles têm muitas faces de Deus. Eles compartimentalizaram as energias do Deus único em muitos. E no processo, isso ajuda-os. Se vocês derem uma olhada no que alguns daqueles que são líderes religiosos modernos e seguidores, eles terão anjos, talvez até mesmo santos, saindo de seus veículos. Não são deuses, são partes e pedaços do que ajuda eles juntar, reunir e eles em sua segurança, em sua estrutura, para que eles acreditem. Eu quero dizer a vocês que a atitude de Deus com relação a tudo isso, e eu vou começar a canalização com isto. Como já dissemos antes, eu quero que vocês se lembrem disto. Eu quero que vocês se lembrem disso mais do que qualquer outra coisa. E eu direi novamente. Eu quero que você sinta a beleza, o amor, a compaixão da afirmação quando nós dissemos: nós não nos importamos. Como vocês chegam a encontrar Deus em seu interior? Nós não estamos investidos na estrutura das dinâmicas como vocês estão. Existe uma mente de Deus que vocês não podem conceber. Não é a mente de um humano. Não há nenhuma estrutura. É compaixão pura, vida e amor. Ela flui do centro da sua galáxia, bem como de todas as outras. Todas se reúnem de uma forma misteriosa que cria o Criador. Não há julgamento, não tem raiva, nem mesmo tem expectativas, simplesmente ama. E isto é o que está dentro de vocês. Abençoado é o ser humano que encontra Deus em qualquer organização, de qualquer forma, com qualquer doutrina, e se aproxima da verdade de quem eles são. Que cantam as canções de qualquer forma que queiram, que sentem a alegria do amor de Deus em seu coração enquanto cantam, pois Deus está lá. E como prova disso, eu desafio vocês a provar que isso está errado. Há curas em cada organização que existe no planeta, todas elas. Quando os seres humanos se viram para o seu núcleo, o processo é idêntico e a consciência assume, não a doutrina,
E as curas então acontecem. E elas ocorrem em sinagogas, em mesquitas, em templos, na igreja, nas florestas, onde não existem doutrinas. E esta é a verdade. Vamos partir daí. Se vocês olharem para os sistemas de crença das organizações originais no planeta, os pensamentos intuitivos que vieram primeiro antes de qualquer outra coisa, vocês verão isto nos hindus e nos budistas. A unidade de tudo. O Deus monoteísta, a ideia de vidas passadas, a ideia de aprendizado acumulativo, karma, ascensão, um ser humano que é tão ascenso que ele nem pode mesmo dizer como eles são. Tudo isso, pensamento original. Eu quero que vocês se lembrem disto, pois foi assim que começou. A partir dali, tornou-se disseminado. Os seres humanos gostam de pegar aquilo que acontece, atribuir significados e partir dali. É tão interessante, não é? Se vocês observarem os mestres que caminharam a Terra e derem uma olhada em Jesus, ele não escreveu a doutrina de hoje. Os seguidores dele escreveram. Vocês sabem que havia dissensão entre seus seguidores sobre quem ele era, o que ele fez, o que ele realizou, o que ele deveria fazer. Não foi necessariamente claro para todos. Tudo o que ele fez foi mostrar quem vocês podem ser. Cada ação, em cada palavra, ele disse que vocês são os filhos de Deus como ele. E ele estava certo. E ele foi amado. Você percebe o impacto de Maomé? Você compreende que ele não escreveu sua doutrina? Os seus seguidores, sim. Você percebe que ambos, Jesus e Maomé, são responsáveis por mais de 1 bilhão de seguidores cada um no planeta? E que cada um deles representam um tipo diferente de cultura que será atraído para eles. Vocês percebem o quanto eles têm em comum? Vocês percebem que ambos são da linhagem de Abraão? Profundamente amados, os dois estavam aqui para mostrar exemplos. Maomé tinha a ver com unidade. Ele falou com um anjo na caverna que deu a ele as instruções que ele levou para mudar a terra, e mudou a terra e o mundo árabe, porque ele seguiu as instruções. Eles o amavam por isto. Mas não foi ele que escreveu sua doutrina. É interessante, não é? O que os seres humanos fazem quando eles veem a mestria de Deus dentro de um ser humano e como eles se ajoelham e decidem a adorar o humano ao invés daquilo que ele ensinou. Mas esta é a caixa que vocês escolheram se colocar dentro dela em todo o mundo. Quando vocês olham para os tipos de coisas nas quais acreditam e as melhores diferenças entre elas, haverá uma mudança na crença. E a crença não é sobre as doutrinas e não é sobre os profetas. A crença que irá mudar é sobre como elas podem se unir com ação compassiva de tolerância. Eu quero dar a vocês um exemplo. Neste momento, se vocês observarem o Oriente Médio, vocês não verão o que os profetas disseram que aconteceria. Pois neste momento, a guerra, a morte, até mesmo hoje, a tristeza, mortes que parecem inapropriadas, mas não é em Israel, exatamente onde os profetas disseram que seria. Mas acontece no Egito, Síria,
E está apenas começando. Isso não faz nenhum sentido. Deixe-me dizer-lhes por um instante o que está acontecendo lá, ou o que não está acontecendo lá, pois isso é interessante e mostra as mudanças que estamos discutindo. Os israelenses e os árabes não se dão muito bem. E vocês podem dizer que eles têm doutrinas muito diferentes, mas na verdade não. Ou que eles têm uma linhagem diferente. Na verdade, não. Vocês sabem que quando um árabe está em uma terra estrangeira, para poder comer apropriadamente, eles procuram comida judaica? Porque as regras de alimentação são as mesmas. A linhagem é a mesma. E eles odeiam-se uns aos outros. Isto foi o catalisador daquilo que eu chamarei uma terra de um velho karma, onde aconteceria a batalha. É ali que o Armagedon começaria. E as montanhas ficariam vermelhas de sangue no monte do templo, onde todos se reúnem. E aquilo não acontecerá. Maomé ascendeu lá, vocês sabem disto. É um lugar reverenciado pelos judeus, pois Abraão quase sacrificou Isaac no mesmo lugar. É reverenciado pelos cristãos, pois foi lá que Jesus caminhou. Não é interessante? Sagrado para todos eles. Então, por que há tanto ódio? Se vocês querem saber a verdade, não se trata de doutrina, não se trata de religião também. Tem a ver com história. A história criou a batalha. Eles não gostam uns dos outros, devido a quem fez o que para quem, onde, quem é o dono de tal terra, o que acontecerá a seguir, quem merece, quem não merece. História. E se eu dissesse a vocês, meus queridos, que aquilo mudará? Logo para mim não significa logo para vocês, mas deixe-me dizer-lhes a respeito. Haverá aqueles que dirão, isso não pode mudar, isso é tão antigo, é tão vicioso, você sente isso na política, o ódio é algo que não pode ser resolvido. Então olharemos para vocês e diremos, é mesmo? Eu quero apresentar algo a você que você deveria ouvir. Como você se sente, americano, com relação ao Japão? E como eles se sentem com relação a vocês? E o que vocês fizeram uns para os outros? E a resposta é esta: vocês são os melhores amigos. Ainda há japoneses vivos que se lembram do Holocausto em sua própria terra, o bombardeio nuclear. Há muitos americanos que também se lembram como é ter sua terra atacada. Há aqueles que vivem ainda, que se lembram do horror da guerra nas ilhas. E hoje vocês são melhores amigos? Agora, como isto aconteceu? Eu quero dizer a vocês, houve uma cura durante uma geração, até mesmo menos, que ocorreu devido à consciência ter permitido, porque vocês não se agarraram àquilo e moveram-se adiante. Há muitos judeus na Alemanha e eles gostam de lá. Seus pais vivem lá. Como vocês pensam que eles se sentem sobre aquele país? Como vocês pensam que o resto da Europa se sentem com relação a eles? Vocês dêem uma olhada hoje. É a nação mais forte na União Europeia. São melhores amigos? E agora vocês dizem, como aquilo pode acontecer? E aconteceu? E levou apenas uma geração. Agora retornem para o Oriente Médio por um instante. Vocês veem para onde estou indo com isto. A geração que está se desenvolvendo agora, nos jovens que estão abaixo de 30 anos, no Oriente Médio, todos eles têm algo em comum. E eu direi, há uma nova consciência
que está debaixo do telhado, sobre a qual vocês não vão ouvir de qualquer líder jamais, porque os líderes e os antigos, eles não estão no Facebook. Israelenses estão conversando com palestinos, que estão conversando com armênios, e todos eles concordam. Uma vez que nós assumirmos o controle, nós não faremos mais guerra. Nós queremos as coisas boas. Queremos hospitais que funcionem, seguros que funcionem. Queremos as coisas que as outras pessoas têm. Nós queremos saúde, escolas, abundância que funcione apropriadamente, boa comida e amizade. A última coisa que queremos é aniquilação. E eu quero dizer a vocês, isto é uma mudança na crença. Você pode imaginar um momento quando os iranianos puderem visitar Israel e ter bons momentos lá, e vice-versa? Quando os estados independentes da Palestina poderão ter um aeroporto que funcione com fronteiras abertas para seus vizinhos, que nunca compreenderam que pudessem ser amigos. E eu vou dizer, isto é o que eu vejo, é isto o que acontecerá. E pode levar 2 gerações, mas já está a caminho. E esta é a diferença entre a velha energia de aniquilação, guerra nuclear e ódio, e o gatilho do Holocausto, e a nova geração de energia, começando em 2013, que irá mudar este planeta em direção à paz. E será lento. A rede social é a chave, nós já dissemos isso, não foi? Nós também dissemos que haverá uma outra explosão no Oriente Médio, que é de tipo cultural, e ainda está no alvo, e será o Irã. E talvez não seja do tipo que vocês veem na Síria. Poderá acontecer de forma mais fácil e mais rápida. Mas a consciência é assim. Ela vai adiante até que chegue um ponto de inflexão, de intolerância, de como as coisas são. Pergunte aos sírios quanto tempo demorou até eles não gostarem da forma como as coisas estavam. Perguntem aos egípcios, por que agora? Depois de todos esses anos, a política é confusa. Já não é mais preto e branco, porque existe uma questão de integridade adicionada que nunca esteve lá antes. Imagine integridade nos governos. Imagine integridade na política, que vocês fazem as coisas a partir da compaixão ao invés de propriedade política. É uma mudança na crença. A Igreja Católica é imensa. Nós dissemos que ela perderia um Papa. Em 2012, nós advertimos que estava chegando e aconteceu. E aconteceu de uma forma que vocês não esperavam. Começa uma mudança na crença e não é necessariamente doutrinária. A crença será a tolerância às coisas que eram intoleráveis antes. Observem as palavras do novo Papa. Começando a falar até mesmo sobre as coisas nas Escrituras, em Levíticos, que dizem uma coisa e ele diz outra. O santo vidente está começando a ver. E quando ele se sentar na cadeira da ex-cátedra, não se surpreendam se ele receber mensagens de Deus sobre como você pode compassivamente mudar a intolerância da igreja com relação a tudo o que está ao redor deles, como jamais antes. Os fundamentalistas que vocês encontram nas ruas dessa cidade amam seu Salvador. E vocês podem sentir o amor de Deus nele. É o mesmo amor de Deus a Deus que você sente quando você está próximo àquilo que você percebe como Criador e vocês compartilham isso, meus queridos.
Mas o que vem a seguir para ele é o que vem a seguir para vocês. Chegará um tempo quando o Deus monoteísta será visto como uma árvore da vida. E nesta árvore há um massivo e belo tronco com suas raízes no solo que cobrem literalmente toda a terra. E os galhos acima se dividem em tantas culturas, em tantas diferentes faces. E os hindus estão lá. E os budistas estão lá. E os católicos estão lá. E os judeus estão lá. E os fundamentalistas cristãos estão lá. E muitos outros estão lá. Alguns que vocês nunca ouviram falar nas florestas estão lá. Mas há um acordo de que o tronco é o núcleo e que cada simples humano tem o direito de ir na sua própria direção e amar Deus da sua própria forma. E isso não muda os galhos, meus queridos. Muda a forma como eles se sentem com relação ao tronco. Tem a ver com a ação compassiva que ocorrerá neste planeta quando eles olham para o resto da humanidade e dizem: o seu caminho não é o nosso caminho, mas nós viveremos próximo a vocês e poderemos apreciar isto. O fato de você ser parte do mesmo tronco que nós somos. Deus é bom. E isto é uma mudança na crença, uma suavização do julgamento. Afastando-se da doutrina, sendo apenas o único caminho, e ao contrário compreender que as doutrinas são o caminho que eles desejam para o seu conforto e para a sua crença. Uma suavização na ideia de que vocês podem adorar da forma como quiserem e ainda assim serem parte do mesmo tronco. E alguns de vocês dirão: isso é impossível, sempre haverá doutrinas. Quando nós olhamos para as doutrinas, algumas das doutrinas estão tão claras com relação ao que elas dizem. Você não irá para o céu se não fizer isso, aquilo ou aquilo outro. Você não pode ir. Alguns de vocês dizem: as doutrinas precisam mudar. E nós dizemos a vocês: não, não precisam. Elas podem se suavizar e ainda estarem lá. Como vocês se sentem com relação aos japoneses? A história mudou ou será que foram vocês? Eu quero perguntar a vocês como vocês se sentem. Vou perguntar aos judeus como é que vocês se sentem com relação aos alemães. A história mudou ou foram vocês? E chegará um dia quando vocês olharão para as doutrinas e dirão: as doutrinas mudaram ou foram vocês? Esta é uma mudança na crença. Nós damos esta mensagem em amor, sem desejar ofender qualquer crença em qualquer lugar, porque Deus não se importa como vocês o encontram, ele ou ela. Não importa. Vocês têm uma parte de Deus em vocês e cada ser humano procura essa parte desde o nascimento. Alguns de vocês decidiram que não está lá e foram no seu caminho. 80% decidiu que está sim lá e estão confortáveis. Todos nas conclusões das caixas que eles querem construir para poder encontrar Deus. Tudo é apropriado para o momento, para o caminho. As velhas almas são aquelas que estão nesta sala. Elas decidiram que não precisam de doutrina. Mas milhões de velhas almas em todo o planeta acreditam na mesma coisa, sem nenhuma organização, sem nenhum líder, sem nenhum livro central de crença. E isto é quântico. Esta é uma velha alma. Percebem como essas coisas estão mudando? Aqui são as minhas instruções para a nova era. Eu quero que vocês se relaxem. Eu quero que vocês incluam os seres humanos em sua aproximação de seus profetas. Eu quero que vocês os amem da mesma forma como vocês amam aqueles que estão ao seu lado. Eu quero que vocês amem aqueles que estão na Igreja Católica da mesma forma como vocês amam aqueles que estão ao seu lado. Quero que vocês amem os cristãos fundamentalistas da mesma forma como vocês amam os que estão ao seu lado. E o que acontece com eles quando vocês fazem isso? Velhas almas, isso está em seu campo, não no campo deles.
E quando vocês fizerem isso, haverá uma reciprocidade de energias. Isso irá desarmar o ódio. Eles olharão para você e verão Deus em você e dirão: como pode ser isto? Quando foi-me dito que não poderia ser, eu acho que eles relaxarão um pouco. E vocês verão isto. E eles ainda serão fundamentalistas. E ainda serão muçulmanos, ou católicos, ou judeus, hinduístas, budistas. Mas eles verão Deus uns nos outros. E como eu posso explicar como eu sei que isso acontecerá? E eu direi a verdade, porque os pleiadianos tiveram a mesma coisa. Vocês acham, por um instante, que vocês podem ter uma civilização sem que isso aconteça? Sim, e eles fizeram. E eles resolveram isto. E hoje, se vocês perguntassem a eles o que aconteceu, eles diriam: nós nos fundimos no apreço da compaixão, da unidade do Criador. E esta é a lição do que pode ser. Então faça com que aconteça. E assim é.